Vamos chegando, esperando aí o pessoal entrar na nossa sala, dá mais um minutinho. Quem aí tá preparado para ver a nossa live de hoje do Viajantes Responsáveis? A Ana, parceira, já está. E aí, Ana? Tudo bem? Tá ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Quem mais? Daniel, tudo bem, Daniel? Bem-vindo a essa live. Boa noite. Flávio Fusco, que delícia ter você aqui. Muito bom, muito bom. Quem mais? Quem mais? Vamos chegando, todo mundo ouvindo bem? Olha, muito bonito, uma pousada delicinha lá em Bonito, no Mato Grosso, tá aqui também com a gente. Quem mais? Edgar, tudo bem? Bom, gente, estamos aqui hoje em mais uma live do Movimento Viajantes Responsáveis. Para quem ainda não conhece esse movimento, eu e a Ana do Viajar Verde, a gente resolveu unir forças aí para compartilhar cada vez mais informação sobre turismo responsável com os viajantes, né? Então, por isso, toda quinta-feira a gente faz alguma live, ou no meu Instagram, né? Ou no Live More Travel More, ou no Viajar Verde, convidando pessoas aí especiais, maravilhosas, para abordar um tema diferente, para a gente trazer cada vez mais conhecimento para vocês e um conhecimento sempre com muita credibilidade, né? A gente sempre busca especialistas em determinados tipos de assunto, porque turismo responsável é um assunto sério, então é bem legal a gente estar sempre atento nas informações, tomar cuidado, né? Também com a informação que a gente compartilha aí com vocês, então a gente adora trazer essas pessoas para perto. E aí também a gente vai se aproximando, a gente vai tirando nossas dúvidas, a live é uma oportunidade também pra gente tirar dúvidas. Então, muito feliz aqui de ter vocês. Olha, a Beatriz chegou também. Quem mais? Julinho, bem-vindo. Hoje a gente tem como convidado uma pessoa maravilhosa, que é o João. O João, ele é gerente de vida silvestre na Proteção Animal Mundial. E a live de hoje vai ser babado. Por que babado? Porque quando a gente fala de turismo com animais, a gente acaba tendo muitas dúvidas, né? Será que eu devo ou não fazer determinado tipo de passeio? Será que eu devo ter uma interação muito próxima com os animais durante as minhas viagens? Qual será que é a melhor maneira ali de eu ter uma experiência bem bacana, mas garantindo, né, o bem-estar dos animais? Então a gente trouxe o João pra gente tirar algumas dúvidas e deixa eu colocar ele aqui nessa live que eu já vi que tem proteção animal mundial na área. Deixa eu colocar ele aqui. Tudo certo com o áudio aí, gente? Manda coraçãozinho aí, reage pra gente ver se tá tudo certo. Ótimo, que bom. Conectando aí, João, como você está? Oi, gente, boa noite aí, tudo bem? Obrigado, Elaine, aí pela oportunidade de falar de novo sobre turismo ético com animais silvestres. E obrigado a todos também por estarem acompanhando aí dos seus celulares, para a gente ter uma boa conversa hoje sobre esse tema. Tragam suas perguntas para a gente poder ter uma conversa mais rica possível aí, gente. Muito bom. Acho que hoje vai dar aquele. Vai ser meio polêmica essa conversa, será? Sempre que a gente fala desse assunto, o pessoal fica bem de olho. O que você acha, João? Tô super animado. Tomara que venham perguntas capciosas aí para a gente poder, como eu falei aí, ter uma boa discussão positiva e todo mundo sair aqui com bastante informação sobre como fazer o turismo com os animais, né? Isso aí. Bom, obrigada, João, por aceitar o convite. Sempre muito bom ter vocês aí com a gente e o trabalho que vocês fazem, né? Você quer contar um pouquinho rapidinho do trabalho que a Proteção Animal Mundial faz? Sim, com certeza. Então, rapidamente, a Proteção Animal Mundial é uma ONG, né? Somos o terceiro setor. Nós existimos já faz 55 anos aproximadamente. Somos uma organização inglesa.
Hoje em dia temos escritórios em 14 países ao redor do mundo, projetos em mais de 50. E a gente trabalha com a proteção animal em 4 eixos principais. Então, animais em situações de desastres, animais silvestres, animais de fazenda e animais de companhia, né? E o nosso trabalho ele se dá, sobretudo, de uma maneira bastante estratégica. A gente trabalha muito forte com governos, com as principais empresas dos mercados que estão gerando algum tipo de impacto para a vida dos animais e também em campanhas de mobilização pública para poder explicar para as pessoas a importância de lançar um olhar ético sobre os animais como um todo, né? E assim a gente mostra para os governos e as empresas que existe uma demanda na sociedade para garantir uma boa vida para os animais, né? Entendi, super legal. Até outro dia eu fui lá acompanhar o trabalho de vocês na Paulista, né, naquela ação referente aos golfinhos. Parabéns, muito bom. Gente, a gente vai começar a fazer algumas perguntas aí para o João. Olha, a gente já recebeu uma pergunta, eu acho que é uma boa pergunta para começar mesmo. A Beatriz, né? Aonde vai Beatriz? Qual a primeira coisa que devemos pesquisar para escolher um lugar adequado para esse tipo de turismo, esse tipo de turismo com animais? Perfeito. Beatriz, né? Beatriz. Beleza. Então, Beatriz e todo mundo que conversando com a gente hoje, bom, não existe muito uma fonte única para se obter esse tipo de informação. É claro que eu vou recomendar aqui o site, as páginas da Proteção Animal Mundial, porque a gente é realmente uma organização que é expert no assunto turismo com animais silvestres. Então, de primeira, vou sugerir mesmo que vocês acompanhem o nosso trabalho no Facebook, no Instagram, ou até mesmo no site mesmo, que tem uma cara um pouco mais técnica, assim, no geral, porque lá a gente coloca as premissas que vão tornar cada cidadão, cada turista empoderado para poder fazer as decisões mais corretas e exercer um consumo consciente no turismo, né? Mas, assim, via de regra, a nossa visão sobre animais silvestres é que animais silvestres pertencem à natureza, né? Então, e nessa perspectiva, o turismo que é ético e garante os mais altos padrões de bem-estar para os animais silvestres, de fato, é o turismo de observação dos animais em vida livre, né? Os animais que estão vivendo suas vidas naturais, nos ambientes naturais, nos seus hábitats, e a gente faz essa imersão cuidadosa, em pequenos grupos, orientada, para poder observar os animais estabelecendo suas relações, seus comportamentos. E aí, dentro do universo da observação, são milhões de possibilidades, né? Até destacando o Brasil aí como um país onde essas oportunidades acabam sendo maiores do que na média dos países, né? Porque a gente tem muitas áreas naturais preservadas ainda e a nossa biodiversidade aí é super fantástica, né? Que demais saber isso, né? Porque acho que uma maneira bem legal da gente aprender sobre a natureza é com a natureza. E o nosso país, ele proporciona uma proximidade, um aprendizado, um convívio bem interessante. Isso mesmo. Bom, ó, estão falando aqui que você é fera nesse assunto, sem trocadilhos, fera. Bom, vou trazer já uma pergunta que a gente tinha anunciado que a gente esclareceu hoje, que é um tema que muitas pessoas têm me perguntado nas últimas semanas. Tem dois, aliás, que estão pegando muito, as pessoas estão me perguntando muito. Primeiro deles, existem lugares aqui no Brasil, parques onde a gente tem várias aves e a gente, inclusive, tem a possibilidade de colocar, né, uma arara no ombro, esse tipo de coisa. O que você acha disso? Esse é um tipo de turismo que é aceitável ou não? Esse tipo de parque acaba explorando essas aves, até por ter essa interação. Geralmente a gente evita, né, ter um contato tão próximo com alguns animais, mas queria saber de você, o que você acha? Então, perfeito. Essa pergunta é muito boa mesmo, é um tipo de dúvida que surge muito das pessoas, né?
Então, a Proteção Animal Mundial tem por ser uma organização que domina a ciência do bem-estar animal, tem uma série de recomendações para o turismo com os animais. Então, só para explicar primeiro o problema, né? Animais silvestres mantidos em cativeiro para proporcionar experiências de contato direto, como você falou, né, Elaine? Por exemplo, poder botar uma ave silvestre no ombro e poder tirar uma fotografia do tipo selfie, esse tipo de coisa. Animais que vivem nessas condições, eles na verdade, vivem em realidades muito cruéis do ponto de vista de bem-estar. Então, são animais que vivem aprisionados, né? Os recintos são como prisões para esses animais. Eles não têm, via de regra, recintos são ambientes de baixa complexidade, com um tamanho infinitamente inferior ao tamanho da área de vida que esses animais têm na natureza. São animais que muitas vezes são privados do seu convívio social, né? Então, está mais do que constatado aí para aves, por exemplo, como eles estabelecem vínculos importantes com os seus grupos naturais. Uma vez que o animal é capturado e colocado em recinto, ele tem esses elos quebrados. Muitas vezes são animais que não têm condição de ter acesso a condições de água, alimentação decentes, e até mesmo uma dieta que se aproxima da sua dieta natural. Então, animais são alimentados com alimentos errados, que vivem em condições nutricionais não satisfatórias. Muitas vezes a alimentação errada que é dada tem consequências como levar animal a óbito, por exemplo, e ninguém é colocado como responsável por isso. Então, é muito complicado, do ponto de vista do bem-estar animal, aceitar esse tipo de prática. E aí, a gente, de fato, não recomenda qualquer tipo de empreendimento, ou recinto, ou oportunidade, ou projeto que estimule ou que ofereça a experiência de diversão, de contato com animais, porque uma vez que o animal é colocado nesse tipo de lógica, ele fatalmente está condenado a ter uma vida de sofrimento a partir daquele momento, né? Interessante. Então, assim, considerando alguns lugares bem conhecidos que a gente tem aqui no Brasil, onde eles promovem, né, essa aproximação com as aves, né? Infelizmente, essa não é uma maneira tão é um tipo de passeio que a gente deve evitar, porque a gente acaba financiando essa prisão, né, dessas aves que tem aí tanto tanto espaço aí para voar, tanta coisa para viver, e elas estão ali. Eu não sei se é verdade, tá? Vou jogar aqui. Mas eu ouvi dizer que tem um parque aqui que ele começou com uma pessoa que realmente queria ter aves exóticas, e depois outros familiares vieram e transformaram isso em algo maior, dando um espaço maior para esses pássaros. Isso justificaria ainda assim um empreendimento desse? Não, não justificaria. Então, até aproveitando para dizer, né, a gente tem uma campanha global muito já bem consolidada e tem aí um tempo de vida já interessante, que é a campanha Animal Silvestre Não é Entretenimento, né? Que é justamente esse universo que a gente está discutindo aqui, né? Que é essa história de manter o animal silvestre cativo, no controle de algum empreendedor, para que seja possível oferecer essas experiências de contato e selfies supostamente alinhadas com altos valores de bem-estar, altos valores de conservação da biodiversidade, ou com experiências de educação ambiental super, super plenas e importantes, e até mesmo com algum valor para pesquisa, né? Na verdade, não há uma condição de recinto que atenda às necessidades de comportamento de um animal silvestre, né? Então, por exemplo, o caso de um empreendimento ou de um projeto que tem essa intenção de construir um recinto maior do que o maior atualmente existente, com a desculpa de que isso resolveria as questões de bem-estar, né, de um animal silvestre. Isso, na verdade, para o animal silvestre, como uma ave que viaja vários quilômetros por dia para visitar áreas de alimentação, para visitar áreas de descanso, para visitar suas áreas de reprodução, um recinto vai ser sempre um recinto.
é claro que se você colocar um animal silvestre dentro de uma caixa de sapato, uma ave dentro de uma caixa de sapato, isso vai ser pior do que colocar ele dentro de um recinto que tem lá os seus 20 metros de largura por 10 de altura. Mas para um animal silvestre ainda significa privação de sua liberdade e de poder expressar os seus comportamentos naturais, né? Uhum. Aproveitando essa pergunta, Elaine, também é bem interessante dizer que vários desses empreendimentos que vendem as experiências incríveis de contato com os animais silvestres, eles criam uma narrativa muito bonita, dizendo que são empreendimentos que estão tocando projetos de conservação da biodiversidade super sérios, ou que proporcionam experiências de educação ambiental incríveis. Por exemplo, o fato das pessoas poderem entrar em contato com o animal silvestre ou de observar esses animais em ambientes fechados de recinto, na verdade, deseduca as pessoas, gera uma sensação de que a gente pode enxergar os animais como objetos que estão aí disponíveis para nos atender do ponto de vista de diversão e entretenimento, por exemplo. E quando, na verdade, o real valor existencial para essas espécies é que essas espécies merecem todos os recursos e as complexidades que a vida natural proporciona. Então, não há outra condição que mimetize ou viabilize esse tipo de experiência que a natureza proporciona, né? E aí eu poderia falar aqui por muito tempo sobre como esses projetos de conservação muitas vezes não têm um embasamento importante por detrás, e sem desmerecer, a Proteção Animal Mundial defende projetos de conservação sérios, a gente defende projetos de educação ambiental sérios, somos uma organização de base científica e de investigação, a gente corre atrás de fatos para embasar nosso trabalho, mas de fato a gente não aceita que as desculpas de conservação, de educação e de pesquisa tornem viável a exploração dos animais silvestres em cativeiro para fins de diversão e entretenimento. Uhum. Ah, legal. Eu vi que a Ana colocou aqui uma pergunta, ela falou assim, se forem realmente só animais de resgate com objetivo de reintrodução. Acho que é um pouco disso que você falou, né? Existem casos que realmente esses empreendimentos estão focados em colaborar com isso, mas também existem vários outros que trazem isso como uma justificativa, porém ela não é real. É isso? Perfeito, perfeito. Então, respondendo essa pergunta, a gente é super a favor dos zoológicos, dos aquários, cumprindo suas funções primordiais, que justamente ser esses lugares que recebem animais que são oriundos de maus tratos, animais que são oriundos, por exemplo, da prática do tráfico de animais silvestres, e que se tornam como centros de referência para poder fazer o resgate, a reabilitação e a soltura das espécies, garantindo aí um ciclo que respeita a necessidade do animal silvestre como um todo. E a gente sabe que em vários desses casos de maus tratos, vários animais de fato perdem suas habilidades e suas autonomias para retornar ao ambiente natural e são espécimes, são indivíduos que acabam sendo condenados a viver uma vida inteira num lugar como esse, porque esse é o melhor lugar para eles viverem nessas condições em que eles não têm mais autonomia, né? Uhum. Mas é isso, é para animais que estão vivendo fora da sua realidade natural, né? E aí sim a gente dá todo o apoio para que eles existam cumprindo suas funções primordiais, como eu falei. Tá, legal. Então a gente tem que dar uma boa investigada para entender se aquele empreendimento é sério ou não antes de tomar essa decisão. Isso. Bom, vou trazer agora um outro assunto, né, que também o pessoal tem me perguntado bastante. A gente até recebeu comentário lá no post, no último post que a gente fez no Viajantes Responsáveis. Gente, quem não está seguindo Viajantes Responsáveis, corre lá. Que é sobre andar de camelo, né? A gente tem vários destinos como Marrocos, Índia, onde isso é bem comum. Se eu não me engano, até no Nordeste do Brasil tem alguns casos também. Eu lembro na Austrália de ver isso também. O que vocês acham dessa questão de andar de camelo? Perfeito. O grande problema é que os camelos são colocados numa rotina, numa condição em que eles estão ali para garantir uma experiência incrível para o turista, para, enfim, sentir como vivem os beduínos, enfim, vários lugares que oferecem essa experiência do camelo, a gente observa esse tipo de narrativa
vindo do mercado turístico para cativar, enfim, o consumo da parte do cliente, né? Animais colocados nessas condições, eles passam por uma condição de sofrimento animal muito alta, porque são animais que passam a totalidade do tempo amarrados, por exemplo, para que eles, assim que um turista chega solicitando um passeio, ele seja rapidamente colocado à disposição daquela experiência que o turista está comprando. E nessa história de manter o animal amarrado, o bicho é mantido sem alternativa de escolher o que fazer para atender suas próprias necessidades. Então, é um animal que fica amarrado, exposto a condições de insolação, de temperatura, eles não têm acesso à água, ao alimento no momento que eles sentem necessidade de tomar água ou comer, por exemplo. São animais que vivem em rotinas exaustivas, já que nas mecas em que o passeio de camelo é oferecido, esses animais atendem filas enormes de turistas e entram em condições de exaustão muito facilmente, porque não há uma atenção e não há como ter o cuidado de atender a necessidade do animal em lógicas, em práticas como essa. Então, é um bicho que fica estressado, cansado, magro, passa fome, debilitado, com a sua imunidade reduzida. Então, é muito difícil imaginar, na lógica turística, uma forma de esses animais fazerem parte da experiência sem gerar altos níveis de sofrimento animal, né? Então, de fato, a Proteção Animal Mundial, como organização bem-estarista, que entende a ciência do bem-estar, não recomenda o consumo desse tipo de experiência dentro da lógica turística. E claro que o nosso olhar para o uso do animal para transporte, para comunidades tradicionais vulneráveis, que não têm outras condições de locomoção, de transporte de cargas, para isso tem políticas específicas, mas para a lógica do turismo, realmente, a gente não recomenda esse tipo de experiência. Tá, e por exemplo, a gente até recebeu uma pergunta assim, lá no Viajantes Responsáveis. A gente tem a Luísa, né, de Janelas Abertas, ela é uma fofíssima, tem um Instagram, um blog maravilhoso, também fala sobre turismo responsável. Ela comentou que ela tá na Índia e que ela conheceu uma família ali, que eles trabalham com isso, né, de receber turistas e levar esses turistas a camelo para o deserto. Então, querendo ou não, acaba sendo a fonte de renda deles. E eles tratam aparentemente muito bem esses camelos. O que você acha disso? Você acha que tem casos e casos? É muito improvável acreditar que, porque aparentemente os animais são bem tratados, eles de fato estão sendo bem tratados e estão tendo suas necessidades naturais atendidas. Mas esse é o ponto que fala diretamente sobre o bem-estar desses animais, né? Então, muito provavelmente, os animais estão, de fato, entrando numa lógica de sofrimento profundo pelas questões que eu apontei na explicação anterior. Ainda assim, a gente entende a complexidade de situações específicas como essas, em que a agenda social entra em conflito com a agenda de bem-estar animal, por exemplo, né? Então, para dizer que, de fato, em situações mais complexas como essa, é necessário haver o envolvimento, por exemplo, da autoridade governamental local ou regional, entrando como um ator importante para garantir algum tipo de meio de subsistência para famílias vulneráveis, ao mesmo tempo em que a gente se garante que são atendidos os maiores padrões e as melhores boas práticas de bem-estar animal para que a gente consiga, de fato, ter um produto oferecido aos turistas, por exemplo, que garanta atendimento das melhores práticas em todas as agendas, né? Então, de fato, claro, jamais a gente está aqui para trabalhar e empurrar o problema para o cidadão que tem uma vulnerabilidade social maior, né? Eu acho que nesses casos, de fato, é só um problema mais complexo em que é mais importante a participação de mais atores da sociedade para garantir os mais altos padrões de qualidade para todas as agendas, de fato. Tá. Tem algumas dicas, assim, do que não é aceitável? Por exemplo, camelo que tá ali preso o dia inteiro só esperando o turista chegar para subir nele e sair. Isso é um sinal ruim?
Tipo, tem alguns sinais que você acha que a gente pode olhar nesse caso para prevenir e dali já tomar uma decisão de que sim ou não? Então, via de regra, o que a gente consegue dizer de premissa sobre isso é o seguinte: se há no caso dos animais silvestres, por exemplo, se há um interesse do turista em ter algum tipo de experiência com os animais, que ele busque de imediato entender qual é o operador local de turismo que consegue oferecer para ele uma experiência de observação dos animais em vida livre, né? E que nesse processo, nessa experiência que está sendo oferecida, as pessoas só possam fazer saídas em grupos organizados, guiados, para olhar os animais, prestando seus comportamentos. Os turistas não podem alimentar os animais, né? Os turistas não podem tentar pegar os animais. A ideia, de fato, é entrar e gerar o mínimo de distúrbio possível no ambiente natural, para que as pessoas possam, de fato, ter uma experiência ética positiva para as duas pontas, né? Tanto para o turista, na experiência dele, e para o animal silvestre que tem suas necessidades naturais atendidas. No caso de animais domésticos, aí a situação também é complicada, porque quando entra a lógica turística, de fato o que a gente observa é que quem está oferecendo a experiência com o animal doméstico fica seduzido de fato a colocar o animal o mais disponível possível para o grupo de turistas que chega, de modo a maximizar a sua margem de lucro. E nessa história de a linha de corte ser a do dinheiro, cai automaticamente a linha de corte do bem-estar. Então, o cidadão passa a, de fato, prevalecer o valor do dinheiro sobre o valor do bem-estar. E o que a gente vê, via de regra, nas experiências que oferecem os animais domésticos para passeios ou para experiências incríveis, por exemplo, é que o animal entra numa lógica e numa rotina de sofrimento por ser privado de comer, de beber, de descansar, de poder ter o seu tempo de descanso. Então, a Proteção Animal Mundial não recomenda esse tipo de experiência como uma experiência ética durante as suas férias, né? Uhum. Tá, entendi. Bom, aproveitando esse ponto que você acabou trazendo sobre a observação dos animais em vida livre, queria aproveitar para perguntar sobre safaris. A gente tem alguns tipos de safaris. Por exemplo, na África do Sul, a gente tem alguns lodges que são privados e eles oferecem safari ali dentro desse lodge, por exemplo. E a gente tem alguns parques nacionais, por exemplo, o Kruger, que é bem conhecido na África do Sul. Esse é um tipo de turismo ok? Ou a gente tem que ficar atento também? Ótimo ponto. E acho que é legal começar essa resposta falando sobre a tipologia santuário, né? No imaginário das pessoas, ou no senso comum, é como se santuário fosse necessariamente um tipo de empreendimento que respeita as melhores práticas de bem-estar, de conservação, de educação ambiental, de pesquisa, etc. Na verdade, existem tipos diferentes de santuários, existem os bons, numa divisão simplista, existem os bons e os ruins, né? Então, o cuidado que tem que ter, na verdade, não é se você está indo consumir uma experiência num santuário ou não, mas é olhar para o santuário e tentar entender do que se oferece ali no site da empresa, ou enfim, ou na conversa que as pessoas acabam desenvolvendo com as agências de turismo que vendem as experiências dos santuários, é entender se o que vai acontecer é uma experiência em que as pessoas saem, por exemplo, em grupos, nos jipes, com guias que orientam a experiência, e ela se dá basicamente respeitando a vida dos animais, ou seja, uma observação à distância, sem aquele enxame de carros que promove a alteração do comportamento dos animais, ou se é, por exemplo, um santuário em que está se beneficiando, está tirando proveito da história de ser um santuário, mas que, na verdade, entrega uma experiência para o turista que é a experiência de poder abraçar um filhote de leão, poder abraçar um filhote de guepardo, que aí não tem... E aí, nessa história, voltam as coisas que a gente conversou até aqui, né?
se o empreendimento estimula a diversão, a interação, o contato, o abraço, a selfie com o animal silvestre, obrigatoriamente o animal silvestre está vivendo uma vida de sofrimento. Agora, se a linha de corte é da observação, seguindo as melhores práticas da observação, de fato tem aí uma oportunidade importante para o turista de exercer um consumo consciente e de falar para as pessoas do meio dela que ela encontrou uma experiência que foi super bacana, que de fato se preocupa com a ética e o bem-estar dos animais e que pode ser promovida, disseminada, conversada, estimulada, enfim. Existem os dois tipos. Então, como mensagem final, não é porque é santuário que é bom para os animais, mas sendo santuário, é importante a gente levar esse olhar crítico para análise e aí, a partir dessa observação, tomar uma decisão sobre um consumo consciente, né? Tá. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada. Por exemplo, eu cheguei a ter algumas experiências de safaris, uma no Kruger, na África do Sul, e uma no Etosha, na Namíbia. E ambos, assim, não dá nem para enxergar a cerca de perto, assim, são espaços absurdos de grande. E aí a gente tem a possibilidade de estar num jeep, alguma coisa assim, com guia, mas alguns deles, o Kruger, por exemplo, o Etosha eu não lembro, mas o Kruger eu lembro que as pessoas podem ir de carro e fazer o seu próprio... escolher onde vai parar e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse cenário onde a gente vai com um guia, que é uma pessoa mais experiente, que vai estar passando informação, conhecimento, né, sobre aqueles animais. E a gente vai estar ali observando, querendo ou não, a gente acaba tendo uma pessoa ali para ser um pouco mais firme no que a gente pode e não pode fazer. Eu acho que isso é importante. Mas a gente também tem essa flexibilidade para algumas pessoas irem de carro e pararem. Você acha que isso é ok a gente explorar sozinho ou é melhor a gente evitar? Seria mais respeitoso a gente contratar um guia mesmo para a gente aprender e ter certeza que a gente não está passando do ponto, né? Às vezes a questão de chegar muito perto, de fazer barulho. O que você acha? Então, a Proteção Mundial tem uma posição muito clara sobre isso. Com certeza, experiências de natureza devem ser guiadas, né? Porque o conhecimento sobre comportamento e biologia das espécies é algo complexo que o senso comum não consegue absorver facilmente, não consegue absorver também numa imersão de 5 minutos que seja oferecida antes dessa saída a campo autônoma. Então, certamente, e também não dá para acreditar que as pessoas vão ter um comportamento super ético, uma vez que elas estiverem diante de um animal silvestre maravilhoso, como um elefante, uma girafa, ou algum dos felinos que são super incríveis. Então, de fato, é importante manter controle nessas situações, né? E os parques, esses empreendimentos maiores, esses santuários africanos, que recebem muitos turistas por ano, eles têm toda a estrutura e o dinheiro e o recurso necessário para poder, de fato, entregar essa experiência guiada, que de maneira alguma o guia deve ser visto como um empecilho, um problema. Ele é um ator que está ali para justamente garantir que toda a experiência seja boa, tanto para o lado do turista como para o lado dos animais silvestres. Inclusive, dessa forma, a gente consegue garantir uma prática sustentável e garantir a permanência desses animais nesses lugares e a visitação por muito mais anos, né? Uhum. Legal. Desculpe. E aí, assim, só para antes de finalizar, assim, uma dúvida que eu tenho. Porque a gente vê alguns lodges e tal que eles têm safari dentro do espaço deles, que é muito menor do que esses parques nacionais que são gigantes. E alguns lugares mantêm alguns animais para um lado da cerca, outros animais para o outro lado da cerca. Também já ouvi dizer que alguns animais são chipados para que eles consigam saber a localização daquele animal e aí, enfim, fica mais fácil para eles ser encontrado. Esse tipo de ação é ok? Ou a gente tem que ficar de olho em alguma questão? Realmente, essas duas intervenções, vou chamar dessa forma, elas são vistas pela organização de uma maneira ruim, más práticas. Por quê? Voltando na visão maior, né, nessa visão mais holística que é a organização e a essência do bem-estar
desenvolveram com anos e anos de produção de conhecimento e ciência. Animal silvestre pertence à natureza, né? E a condição que garante o atendimento às necessidades dos animais é justamente esse livre ir e vir no ambiente natural, essa possibilidade de visitar as áreas que atendem suas necessidades, então necessidades de alimentação, de beber água, de sede, né? De reprodução, de descanso. E quando a gente começa a fatiar, segmentar os ambientes naturais, pensando na maximização dos encontros, dos grupos que saem guiados com os animais, a gente está trazendo impactos de várias naturezas para essa liberdade do animal. Então, o animal passa, na verdade, a viver numa condição de semi-liberdade quando a gente segmenta o seu ambiente natural e limita a sua capacidade de viajar para atender suas necessidades. Na outra linha do que você colocou, Elaine, sobre microchipar animais silvestres para poder garantir novamente esse tipo de experiência. Esse tipo de aplicação para o turismo é super criticada. A microchipagem tem um uso ético consolidado para situações de monitoramento, para geração de conhecimento científico, ou para monitoramentos para entender impactos de grandes empreendimentos geradores de alterações socioambientais. Mas, por causa do turismo, o que se sabe é que uma vez que você microchipa o animal, você garante uma taxa de encontro tão grande com os visitantes que esse tipo de situação vivida na rotina é um impacto muito forte para como o animal expressa o seu comportamento natural. Então, o que acontece é que passa a ter um viés muito grande na forma como ele se desloca no território, os níveis de estresse que ele manifesta. Então, para nós, como a comunidade global, aldeia global, é muito importante entender que as experiências de observação de animais silvestres na natureza, elas têm um risco grande de não acontecerem. Então, assim, é importante saber que, ao consumir um produto desse tipo, a gente tem que também entender que, para poder garantir que a experiência seja ética, tem que estar aberto ao risco de não encontrar os animais silvestres, né? Então, assim, para ser sincero, em localidades como essas, como os grandes parques africanos, ou aqui no Brasil, se a gente for olhar para o território onde os animais grandes do Brasil ocorrem, que é o Pantanal, nosso território principal para você observar grandes animais silvestres do Brasil, de fato, é o Pantanal. É muito improvável que você saia um dia de jipe ou a pé numa trilha e não observe, não encontre algum animal silvestre. Eles estão lá, eles são abundantes, as populações dos animais são grandes, então não há essa necessidade de intervir e prejudicar a qualidade dos animais. A gente pode, na verdade, fazer uma saída ética, mas tendo em mente que tem esse risco sim. Às vezes a gente não vai conseguir ver a onça pintada, mas vai conseguir ver a anta, vai conseguir ver o cervo do Pantanal, enfim. É sobre isso que é, né? Muito legal. Me trouxe um insight aqui, que é a questão da gente ter um respeito pelo animal a ponto de deixar ele livre para escolher ser visto ou não, né? Se ele não estiver na vibe, ele vai pro cantinho dele escondido, não vê a cara de ninguém. Deixa ele lá, né? Não essa coisa preciso. Porque aí realmente acaba trazendo esse estresse, mudando às vezes o comportamento dele. De repente, sei lá, o leão estaria ali descansando depois de comer. E ali a gente está incomodando ele, enfim. Exato, coisas como essa. Tá, muito legal. Me perguntaram aqui, ó, Carolina perguntou, e cerca elétrica para delimitar a área, como é visto? A cerca elétrica, novamente, ela entra nessa lógica da segmentação do espaço natural do bicho, né? Então, de novo, é sobre limitar as alternativas, as opções para o animal poder atender suas necessidades, seja lá quais forem elas, de sede, de fome, de reprodução, de descanso. Então, novamente, não recomendável, né? Infringiria as melhores práticas de bem-estar no turismo com animais silvestres. Tá, e no caso, por exemplo, eu nem sei se são cercas elétricas nesses grandes parques aí africanos, mas eles têm uma delimitação, até porque alguns animais, eles têm risco de ser caçados.
Então, muitas vezes existe uma delimitação para eles conseguirem ter um controle ali dos animais e ter mais olhos, querendo ou não, protegendo aquele ambiente para inibir caçadores. Não, perfeito. Aí eu acho que nos casos de conflitos mais complexos, e se vem de uma perspectiva da política pública, claro que há exceções, né? Então, assim, não é que a gente recomenda à torta e à direita o uso das divisões de território, das cercas elétricas. Então, assim, em via de regra, para situações gerais, não. Mas, claro, se há uma necessidade específica para um projeto de conservação sério que trabalha com espécies ameaçadas, se há aí uma necessidade de mediar, se a intervenção vem como ferramenta para mediar e controlar os impactos do conflito, isso é muito bem visto e, claro, e muitas vezes também esse tipo de solução, elas são temporárias, né? Porque uma vez que você consegue contornar o conflito, você consegue também depois restabelecer as condições naturais do habitat e os animais, enfim, progridem nesse processo, né? Então, são situações mais específicas em que as ferramentas de conservação e as políticas públicas são muito bem vistas, sim, com certeza. Tá, nossa, super legal. Esclareceu bastante essa questão aí de safari. A Ana comentou também aqui sobre aqueles casos de um lodge, não sei, não lembro em que parte da África, onde tem aquelas girafas que ficam livres, mas elas vão ali na janelinha durante o café da manhã dos turistas e colocam a cabecinha ali para dentro. O que você acha disso? É importante saber se nesses casos, por exemplo, está acontecendo algum tipo de alimentação artificial, algum tipo de, enfim, intervenção no comportamento natural para o bicho poder se aproximar, né? Mas se é uma experiência em que, vamos supor, o empreendimento hoteleiro se instalou numa área de ocorrência do animal silvestre, né? E seguiu as melhores práticas construtivas e operacionais possíveis, e os animais continuam existindo e coexistindo com esse empreendimento hoteleiro naquele território, de maneira não interventiva, não há grandes problemas de bem-estar e de conservação, até porque o animal, a girafa vai poder optar se ela quer ou não estar próximo da casa, de uma cabana ou de um bangalô num hotel como esse, né? E acredito eu que muito possivelmente ela vai, a maior parte do tempo, escolher estar em áreas em que ela tem mais liberdade até de não interagir com os seres humanos, por exemplo. Mas o que não quer dizer que em algum momento do seu dia ou da sua semana ela não vai ter a curiosidade de passar por ali, botar a cabeça dentro de uma janela, enfim. Mas é importante saber o que o hotel está fazendo para entregar essa experiência, né? A gente vê que em muitos casos os hotéis não conseguem segurar a onda, em bom português, e eles entram com alimentação, entram com alteração de comportamento para o animal ficar a maior parte do tempo nos limites das estruturas do hotel, né? E aí entram vários problemas de uso de alimentos não apropriados, animais vivendo sem suas necessidades nutricionais atendidas, se por acaso administram um alimento errado, que o animal vai a óbito, ninguém responde por isso. Então, aí entra de novo nos problemas da intervenção e nos impactos da vida na vida do animal silvestre. Né? Legal. Então, olha que gostoso, gente. Aos poucos a gente vai entendendo algumas perguntas que a gente tem que fazer também, né? Então, por exemplo, tem um empreendimento que ele está vendendo isso. Vamos questionar, como que esses animais chegam até ali? Eles são atraídos de alguma forma? Vocês alimentam eles? Com o quê? Que tipo de alimento é esse? Mas como que você garante que eles vão estar lá no café da manhã? Né? A gente instigar colocar o modo detetive on, né? Virar essa chavinha aí na gente, porque a gente consegue inibir também, com as nossas perguntas, a gente consegue inibir essas pessoas e fazer com que elas repensem, né, as atitudes, esses empreendimentos, muitas vezes. A partir do momento, eu acho que o mercado começa a entender que a gente está de olho, que a gente vai fiscalizar, né? E outra, se eu chego num lugar, se eu pergunto antes sei lá, fazer uma reserva dessa, e eles me dão uma resposta, eu chego lá e é diferente, é lógico que eu vou reclamar. Né? A pessoa que já pergunta, provavelmente, se a entrega não for condizente com o que a pessoa falou no telefone, ela vai ficar frustrada.
Então, acho que isso é muito interessante, né? A gente começar a trazer isso à tona para, por mais que, infelizmente, é fato que existem empreendimentos ruins, mas as nossas questões, de repente, podem colocar essa pulguinha atrás da orelha deles e ajudar a provocar uma mudança. Muito legal. Eu vou agora trazer um outro ponto que você até assim tem esse caso de girafas nos hotéis. A gente vê aqui no Brasil alguns hotéis onde alguns macaquinhos são muito, como pode dizer, eles se sentem íntimos dos hóspedes. Já vi casos de fotos assim, eu tava dormindo, esse macaco veio aqui, tirei uma selfie. Mas, gente, ele que veio aqui. Tudo bem isso? Realmente, às vezes, a natureza, ela topa fazer uma interação assim com a gente? Existe um ponto aceitável ou não? Peraí, se ele tá vindo é porque todo dia estão alimentando, então criando esse hábito nele, ele tá sentindo que tem uma comida mais fácil ali, isso não é bom? O que você acha sobre isso? Então, a Proteção Mundial, como ONG que trabalha aí pelo turismo ético, a gente tem uma posição muito clara sobre essa questão também dos animais silvestres nas pousadas. Aqui no Brasil, realmente tem um uso muito intensivo em algumas partes do mundo, do Brasil, em que a gente vê muitas espécies de araras, por exemplo, e os macacos também sendo explorados nos espaços das pousadas, né? Na verdade, isso é intervenção ruim, né? São animais que muitas vezes são acostumados pelo empreendedor, enfim, a entender que naquele lugar há disponibilidade de recursos e de comida, comida muitas vezes inapropriada, rações que não têm nenhuma conexão com a alimentação natural desses animais, com todos os impactos possíveis em saúde, e fora o fato de que esses animais eles desaprendem as habilidades de fazer a captura dos seus alimentos no ambiente natural. Então, é um animal que, uma vez que ele entra, é inserido nessa lógica da alimentação pela pousada, pelo hotel, ele não consegue mais retornar às condições anteriores, naturais, e desenvolver sua vida como sempre fez. É um animal que vai passar a depender permanentemente dessa disponibilização da comida pelo dono do hotel, né? Então, assim, o que um macaco está fazendo numa pousada, né? Assim, se você olhar pelo olhar evolutivo, enfim, dos milhões de anos que esses animais desenvolveram suas características e comportamentos, jamais um animal silvestre como esse estaria vivendo por opção dentro de um empreendimento hoteleiro, né? Então a gente não recomenda, a gente inclusive estabelece conversas com esses empreendedores para tentar mostrar a importância de não oferecer esse tipo de experiência, o impacto que tem em natureza. E a gente desestimula profundamente o consumo desse tipo de lugar, né? Aham. Interessante. E, por exemplo, estou jogando aqui alguns assuntos, tá? A Ana até mandou aqui, questão de animais que foram domesticados como lhama no Peru. Lhama, alpaca, também, eu já vi sendo domesticada como um filhotinho, um filhinho da pessoa. O que você acha? Perfeito. As lhamas e as alpacas, elas caem no caso dos animais domésticos, né? Os requintes de crueldade, vamos dizer assim, se assemelham muito ao caso do camelo, né? Então, não é porque é animal doméstico que não entra em sofrimento. E aí, analisando o uso desses animais para o setor turístico, né? Esses animais eles são colocados numa lógica de poder ser abraçado e poder tirar selfies com os turistas. E para isso são animais que passam dias e dias, enfim, amarrados ali num lugar disponível para que o seu dono consiga viabilizar a experiência de contato assim que o turista chega para fazer esse tipo de consumo e experiência. Então, o problema é que o animal entra nessa rotina de ficar preso, não ter acesso a condições de conforto, de água, de alimentação, animais ficam cansados, entram em rotinas exaustivas muito longas, que jamais eles topariam, entrariam, se não fosse porque estão sendo obrigados a entrar nesse tipo de contato e experiência com os turistas, né? E aí, como as filas de turistas normalmente são longas, são rotinas e diárias longas e animais vivendo em condição de sofrimento. Não estou entrando no mérito de discutir o uso das lhamas e alpacas para os fins comunitários, de trabalho, isso são outras histórias. A nossa discussão aqui realmente está super focada nesse uso para o turismo, né? Sim, a gente tem. Eu já caí num golpe, ai, gente. De estar andando lá em Machu Picchu. Não, em Cusco, desculpa.
e ter lá duas mulheres, toda vestidinhas lá de peruaninhas, e com um bebê lhama no colo. E aí a minha reação foi um bebê lhama, tipo, já tava vendo lhama pela primeira vez, né, naquela viagem, e de repente eu vejo um bebê lhama. Então foi a loucura. Nossa, que legal, cheguei perto, elas, pode chegar perto, pode passar a mão, pode pegar, segura, pede pro seu amigo e tira foto sua. E eu, assim, tava muito emocionada, naquela minha cabeça de turista, assim, sem nenhuma visão, né, de do mal-estar que, né, eu poderia estar causando ali para aquele animal. E aí eu segurei o bebê lhama, tirei foto, e aí depois elas me pediram dinheiro. E assim, não era pouco dinheiro. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, isso daqui é proposital. Não, como assim? Eu me senti assim, num golpe absurdo. É... Isso é bem comum, né? Até a Ana me mandou uma foto essa semana de mulheres assim, todas vestidas e tal, com uma roupa local e com a lhama presa numa corrente, como se fosse um cachorro passeando. É, tem. Acho que esse é um limite que a gente já sabe. Não, isso aqui não é ok. O que você acha? Sim, não é ok e de maneira alguma se sinta culpada, Elaine, porque a gente é estimulado pelos operadores turísticos, de uma maneira geral, a, de fato, comprar esses produtos, até porque há o interesse direto ali de obter uma receita desse tipo de venda, né? Então, é por isso que a Proteção Animal Mundial existe como organização, né? A gente está aqui para tentar trazer uma perspectiva que muitas vezes não é trazida, e a ideia é educar pessoas, e principalmente, na verdade, o nosso trabalho se dá, sobretudo, para fazer o engajamento direto com as grandes agências e operadoras de turismo, porque a gente entende que as mudanças mais rápidas e grandes, elas vão se dar quando os atores do turismo, de fato, se comprometerem com o turismo ético e entregarem uma experiência que é ética para o seu consumidor, para o seu cliente, né? E muito menos o ao contrário. É claro que é importante mobilizar pessoas para mostrar que os consumidores desses produtos estão atentos e querendo experiências éticas, e quando são os consumidores falando, essas empresas ouvem muito mais rápido do que quando é uma ONG falando, né? Sim. Mas nosso trabalho se dá com empresas e aí no outro eixo o governo, que pode trazer o ordenamento, a regulamentação necessária para que a operação turística seja a melhor possível, né? Super legal. Eu acho demais você estar aqui assim nessa live, porque aí a gente resolveu fazer um projeto para a gente passar essa comunicação também para o consumidor final, né? Que é o viajante. Porque, poxa, se a gente tem opções hoje, e a gente tem empresas que trabalham certinho, de uma maneira super legal, né? Super correta. E muitas vezes a gente acaba optando por um parceiro turístico, por uma hospedagem, enfim, que não tem práticas muito boas, por falta de conhecimento. Então, acho que é legal também provocar essa questão para os consumidores, que a nossa voz também e o nosso dinheiro dita também as regras, né? É muito bom, assim, essa junção. Adorei, adorei. Também queria tirar uma outra dúvida rapidinho com você, antes da gente encerrar, sobre, por exemplo, no Nordeste. É muito comum a gente ter aqueles. Sabe aqueles peixes que são chamados de sargento, sargentinho? Que é Sei. pradinhos lá, amarelo e cinza? A gente tem muitos desses peixes lá. E todo mundo que chega lá já chega com pão, com alguma ração, com alguma coisa para dar para esses peixes, porque querem tirar foto ali embaixo da água, né? No meio de um monte de peixe. Isso aí causa algum impacto negativo para esse ecossistema? Sim, sem dúvida. Então, de novo, essa perspectiva da alimentação como uma intervenção ruim, né? Os animais silvestres têm toda a capacidade e habilidade para capturar os seus alimentos. Isso é uma necessidade comportamental dos animais silvestres. Então, os peixes, de maneira ampla, e os sargentos, de maneira específica, sabem o que fazer para poder atender suas necessidades de alimentação. E o pão e os alimentos que a gente vê entrando nessas rotinas turísticas, via de regra, sendo não respeitando qualquer tipo de necessidade nutricional desses animais, são alimentos errados, que não cumprem com as funções que esses animais precisam.
E uma experiência ética, nesse caso, seria justamente as pessoas entrarem enfim, fazerem os mergulhos de maneira cautelosa, acompanhada, guiada, e tentar observar os animais no habitat natural equilibrado, né, protegido, que é super factível. A gente tem várias experiências de mergulho no Brasil, para ver as mais diversas espécies de peixes, até mesmo mergulho livre, fazendo encostão rochoso nas praias do Sudeste, que é muito comum aqui na região, né, Ubatuba, sul do Rio de Janeiro. É muito possível você cair no mar, por exemplo, com um snorkel e fazendo uma natação ali tranquila, ver tartarugas, ver espécies de peixes que habitam os colchões rochosos e tal. E o mesmo vale para o sargento. Então, a partir daí que a gente acredita que o turismo pode ser muito bem realizado e é um mercado crescente. O mercado de observação de animais silvestres dos mercados dentro do turismo que mais cresce em todo o mundo, com taxas realmente interessantes, gigantescas. O Brasil está agora se abrindo, está abrindo suas áreas protegidas para aumentar o nível em que se pratica o turismo de observação dos animais nas áreas protegidas, que são abundantes em fauna. Então, as oportunidades não faltam e todas as boas práticas já estão bem documentadas para que a gente possa ter boas experiências para nós e para os animais silvestres. Né? Uhum. Tá. Nossa, brigadão. É muito comum isso, principalmente assim, eu vejo muita gente quando tem criança, eles querem atrair esses peixes para as crianças verem e jogam de tudo. Já vi gente jogando pipoca. Já É vi muito dando bolacha para iguana. Uma vez eu te falei, né? Bolacha é recheada para o iguana no México. O pessoal tá tão preocupado em trazer o animal para perto e não, né? Poxa, a gente tem que ter empatia até com o animal. Se uma bolacha recheada faz mal para a gente, imagina, né? Para um bichinho. Então, bem legal trazer essas questões. Eu acabei de ver, João, rapidinho, só porque eu acho super legal a gente responder algumas dúvidas de pessoas que estão na live. A gente recebeu uma pergunta aqui da Beatriz falando: estou indo para a Amazônia, um dos passeios inclui nado com boto. Não vou participar, mas queria saber sobre o que vocês acham desse tipo de atrativo para o turismo. perfeito. Na Amazônia, a gente tem talvez o pior caso do Brasil para turismo de interação com animais silvestres. Então, sendo específico, o nado com os botos é uma prática que não respeita os critérios de bem-estar animal, porque ali os turistas são estimulados a entrar na água em grupos de 10, 15 pessoas com um facilitador. E aí o facilitador oferece para o boto, para ele ser atraído, um peixe congelado morto, e as pessoas ficam ali disputando a melhor posição em torno do bicho para poder abraçar ele, encostar nele e tirar aquela fotografia incrível. E os animais entram nessa lógica diariamente, né? São barcos de 90 a 100 pessoas que encostam muitas vezes nas plataformas e nos flutuantes para poder oferecer essa experiência que não respeita os altos níveis de bem-estar animal. E aí, alternativamente, já posso estimular vocês a procurarem as experiências de observação do boto cor-de-rosa embarcado. Em Manaus existe esse tipo de produto, tem operadoras éticas comprometidas, inclusive, com a proteção animal mundial, que oferecem a saída para as áreas de ocorrência do boto, o barco se aproxima das áreas de ocorrência, o motor é desligado, fica a uma distância segura para os turistas e para os animais, e as pessoas podem passar ali os seus 10, 15, 20 minutos observando os animais, interagindo socialmente e expressando seus comportamentos naturais. É uma experiência super bacana, não tem impacto nenhum em comportamento, está alinhado com as boas práticas do turismo responsável e ético e é super estimulada pela organização. Tá. Eu não fui para a Amazônia ainda, tô devendo essa. Mas existe a possibilidade, por exemplo, eu mergulho de cilindro e tal, em alguns lugares, às vezes faço snorkel. Existe a possibilidade de fazer snorkel, por exemplo, meio que só observando ali os botos, mas dentro da água? Não sei. É bem difícil, porque a turbidez e a visibilidade dos rios amazônicos é bem baixa. Uhum. Então, no geral, o que a gente consegue observar é quando os animais fazem aquele comportamento de sair da água com o dorso, e a gente vê eles interagindo, às vezes vários animais fazendo isso ao mesmo tempo, mas de fato a observação subaquática do boto é muito difícil. Ela é praticamente inviável do ponto de vista de operação turística, Tá, infelizmente. entendi. E uma última pergunta que a gente tem aqui.
Você é a favor ou contra o mergulho com tubarões, arraias, golfinhos, etc. Porque houve uma polêmica com uma blogueira que mergulhou nas Bahamas e foi mordida. Na verdade, assim, só para corrigir, uma questão aqui. Essa blogueira, ela não mergulhou, ela fez simplesmente meio que um nado ali com tubarões e era